Muito boa noite, muito boa noite. Estamos aqui ao vivo hoje, dia 24 de fevereiro de 2022, começando mais uma live sobre fundos imobiliários e começando guerra. Que loucura! Em pleno século XXI, mundo caminhando para algo mais pacificado, depois de uma pandemia, o pessoal ainda se metendo com guerra. Bom, mas vamos seguir a nossa vida aqui, vamos seguir o nosso trabalho e atendendo a pedidos, né? Então, igual aquele pessoal, aqueles programas de auditório, né? Atendendo a pedidos, eu estou trazendo aqui o GGRC. Eu acho que realmente foram vários pedidos aí que nós recebemos nas últimas 2 ou 3 semanas para trazer o time de gestão aqui do GGRC, das Agros Capital. E aqui eu recebo a Ana Caroline e o Diego Rodrigues. Ambos são diretores das Agros. A Ana Caroline veio aqui para nos atender do ponto de vista mais aí jurídico, até para falar das questões da Covolan, da ETRA, e o Diego vem para falar um pouquinho mais desse lado da engenharia, de como é que estão as coisas aí acontecendo dentro do fundo hoje, os laudos, os acompanhamentos que ele faz em cada um dos imóveis. Então, acho que vai ser um bate-papo muito legal, olho no olho. Eles estão com muita vontade de responder a tudo. Então, eu já estou com várias perguntas aqui que eu vou trazer para eles. Vocês podem usar aqui no chat. Hoje eu vou estar naquele dia que eu vou estar olhando. O pessoal me criticou outro dia que eu fico olhando, balançando a cabeça. Hoje é o dia de olhar e balançar a cabeça, porque vai ter muita coisa para eu acompanhar aqui. Hoje eu estou sozinho. A Gabi hoje não pôde estar aqui comigo. Lembrando que tem aqui na descrição do vídeo, ainda estamos no aniversário de 5 anos da Suno, então muitas promoções para vocês aproveitarem. Sem mais delongas, Ana Caroline e Diego, sejam bem-vindos. Vamos começar pela Ana, né, Diego? Isso aí. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite, professor. Prazer estar aqui no canal, falando um pouco sobre o GGR. É isso aí. Diego, tudo bem? Viajando muito, né? Muito, professor. Muito. É isso faz aí. parte do nosso dia a dia. Bom, pessoal, boa noite. Baroni, é um prazer enorme estar aqui e deixar aqui, desde já, a equipe toda aqui à disposição da Suno, do professor Baroni, dos investidores, precisando, tendo dúvida, façam contato com a gestora, tá? A gente está aqui numa equipe bastante robusta aí para poder atender aí todos vocês. Muito bem. Então, vamos chegar chegando, né? Eu acho que a pergunta, Ana Caroline, que mais recebemos aqui foi com relação aí à Covolan, né? Então, nós temos uma questão jurídica envolvendo a Covolan, que agora se desdobrou em outra situação, que foi a questão do incêndio, que comprometeu uma parte do imóvel, né? Assim, o imóvel é um grande complexo ali, industrial, logístico, e aí teve uma parte ali. Então, muita gente preocupada de como é que fica, se isso foi acidental, se não foi, como é que o fundo vai receber o aluguel, se tem direito de receber ou não, se o sinistro for acionado, se esse dinheiro vai ser usado para reconstruir, se vai ter alguma sobra para voltar para o fundo. Então, assim, eu vou te perguntar da ETRA daqui a pouco, que também tem uma questão judicial, mas a Covolan virou um grande imbróglio aí que foi maximizado pela questão do incêndio. Então, eu vou te passar a palavra e te deixo aí discorrer sobre o tema. Tá. Covolan, como vocês sabem, em agosto de 2021, entrou com uma ação pedindo a revisão do aluguel, a redução do aluguel em 40% e se propondo a pagar apenas 60% do aluguel para o fundo. Ela ganhou uma liminar em primeira instância, que concedeu esse desconto de 40%, fazendo com que ela pagasse apenas 60%. O fundo interpôs um agravo de instrumento, que é um recurso que a gente interpõe no Tribunal de Justiça para reverter uma decisão liminar nesses casos. E nesse agravo a gente conseguiu liminarmente, também uma liminar, que é uma decisão ainda que não inteira no processo, uma decisão antecipada, que aquele desconto não fosse mais concedido. Então, até liminarmente, o fundo conseguiu que o desconto fosse revertido e a Covolan tivesse que pagar o valor inteiro do aluguel vigente na época, que já era um valor reperfilado, pelos problemas que a Covolan teve na pandemia e a negociação que ela fez com a gestora na época. Então, depois teve a decisão do agravo, foi uma decisão unânime. Os 3 desembargadores decidiram pela manutenção da decisão liminar do agravo de instrumento, permanecendo a obrigação da Covolan de pagar todo o valor do aluguel. E o mais importante nessa decisão foi que ele reconheceu, o Tribunal de Justiça de São Paulo, a atipicidade do contrato de locação. Então, que ali não envolvia apenas uma locação comum, e sim que se tratava de um contrato atípico, que houve investimento do fundo
na compra daquele imóvel e que, portanto, a Covolan assumiu, naquela época, a obrigação de dar esse retorno, que era o retorno objetivado pelo fundo. A partir dessa decisão, nós entramos com um processo de cobrança, uma execução. Essa decisão foi tomada em dezembro, antes do recesso forense. O Tribunal de Justiça, todos os tribunais, né, eles entram em recesso a partir do dia 20 de dezembro e voltam no dia 20 de janeiro com a volta das férias dos advogados, que é permitida pela OAB, enfim, em todas essas questões. Então, até 20 de janeiro, os prazos ficam suspensos, não há publicação no Diário Oficial. Então, mesmo que a decisão foi tomada em dezembro pelo Tribunal de Justiça, a gente teve que aguardar 20 de janeiro com a publicação dessa decisão no Diário Oficial para entrar com a execução desses aluguéis que ficaram em atraso desde agosto de 2021. Então, o fundo entrou com essa ação de execução contra a Covolan e a gente está aguardando agora o processo de citação dos avalistas e da própria Covolan. Então, o fundo entrou contra os avalistas e a Covolan e a gente está aguardando essa citação que vai propor que eles paguem num prazo determinado, porque o processo de execução tem os seus prazos. Então, ele vai propor que ele pague no prazo que é de 5 dias úteis depois da citação e depois tem alguns outros prazos que acontecem dentro do processo. Se não pagar, o fundo propõe para o Tribunal de Justiça o bloqueio e penhora de todos os bens, os avalistas, contas, enfim, todas essas questões que um processo de execução envolve. Então, o fundo pediu tudo isso. A gente hoje aguarda a citação dos avalistas e da Covolan para prosseguir com esse processo de execução. O incêndio em nada atrapalha esse processo de execução. É uma outra questão. E o incêndio tem lá os seus trâmites. No dia que a gente tomou conhecimento, que foi sábado, domingo de manhã, o Diego e outro engenheiro prontamente foram para Santa Bárbara, né? Fugir a memória. Para Santa Bárbara, para averiguar o que aconteceu. Tem um processo de investigatório, obviamente, pela seguradora. A planta conta com seguro patrimonial. O seguro patrimonial tem uma questão de recomposição do imóvel e garantia do aluguel. O Diego pode me ajudar um pouco mais nessas questões de seguro e pode falar, mas isso não atrapalha em nada o processo que a gente leva de execução do aluguel. E aí, Diego, se você quiser falar um pouco do incêndio? Antes de passar por incêndio, Diego, hoje, exatamente hoje, o fundo continua recebendo 60% do aluguel. Ele já não virou para sempre. O fundo não recebe o aluguel desde que a gente entrou com o processo de agravo e a gente teve a decisão de que ele deveria pagar. Quando a gente entrou com o recurso, interpôs o recurso pedindo que fosse cessada aquela liminar, a Covolan parou de pagar. E aí a gente conseguiu a reversão dessa decisão liminar. E a Covolan continuou querendo pagar apenas 60%. A gente não pode aceitar esse 60% com a premissa de que senão você aceita para o tribunal que o fundo estaria errado. Então, você tem que continuar com a questão até que a Covolan, enfim, e a gestora possa conversar nesse ponto e ter Até fizeram uma pergunta aqui no chat, mas essa eu vou responder. Gente, um gestor, um administrador, ele é fiduciário do fundo. Então, você não pode arbitrariamente reduzir um aluguel, porque você abre um precedente perigosíssimo para a fidúcia do fundo. E aí você pode ter uma relação, vamos falar assim, supostamente mais harmoniosa com o locatário, mas você abre um precedente terrível para o fundo e para a indústria você traz uma insegurança terrível. Então, eu entendo que essa boa relação ela poderia ser o melhor caminho, mas dentro de um contrato atípico, se você realmente não for muito firme na decisão, e lembrando que todo gestor, administrador, ele tem o CPF dele no negócio ali também, ele faz parte, ele é fiduciário, por isso que às vezes a gente sempre fala, né? Não compare um fundo imobiliário com uma imobiliária, porque um fundo imobiliário, ele tem uma fidúcia por detrás que na imobiliária não necessariamente tem. Então, fica aí essa questão para ser refletida, tá bom? Bom, Diego, vamos... Ana Carolina, daqui a pouco eu vou voltar com você para te perguntar sobre a ETRA, tá bom? Que também é outra questão judicial aí que está meio pendente. Mas você quer complementar mais alguma coisa ou posso passar a bola para o Diego? Não, é justamente isso, né? Essa questão que você falou, que é bem um ponto importante sobre o precedente da nossa tipicidade do contrato de locação. E a boa relação, só para complementar com a pergunta que, obviamente, deve ter chegado aí, a gente sempre manteve com a Covolan.
Então, o fundo e a gestora foi pego até de surpresa quando eles entraram com essa ação, porque por 2 vezes a gente publicou o fato relevante, considerando a pandemia e quanto que afetou a indústria na época com o fechamento, portanto, nós reperfilamos o aluguel. Então, por 2 vezes a gente fez um reperfilamento, mantendo aí a tipicidade do contrato e a segurança jurídica naquele ponto. E esse processo da Covolan foi uma surpresa para a gente na época, pela boa relação que a gente tem com eles e que a gente recebeu um processo pedindo aí essa suspensão de 40% por um determinado tempo. Diego, então, agora fazendo um trocadilho aqui, no meio desse incêndio ainda teve outro incêndio. Outro incêndio de verdade. No meio do incêndio teve um incêndio de verdade. E como é que fica, Diego? Realmente comprometeu boa parte ali do ativo, da área daquele ativo, né? Do terreno como um todo, até que não foi tão relevante assim, mas do ativo em si foi bem comprometedor. Então, como é que fica isso tudo, né, a essa altura do campeonato? Né? Perfeito, Baroni. Baroni, eu vou dar um passo para trás aqui só para contar para o pessoal um pouquinho aí o que aconteceu lá, né? Óbvio, dentro ali do limite, para a gente não atrapalhar a perícia lá que está em andamento da seguradora, mas vou te falar que a gente conseguiu chegar lá muito rápido, bem antes ali da seguradora, pouco depois dos bombeiros terem contido ali as chamas, né? Por volta das 9h30, 9h40, mais ou menos, do sábado, dia 5, foi acionado o sistema de alarme lá de incêndio da Covolan, né? E, de fato, ali estava acontecendo um problema ali na área de tecelagem. Vamos lá, o empreendimento ele tem 2 áreas de tecelagem, tá? Ali onde ficam aqueles teares automáticos, bacana, que trabalham ali praticamente sozinhos. Você tem alguns funcionários que ficam rodeando esses equipamentos para fazer o abastecimento, lubrificar, enfim, trocar ali já o tecido preparado, né? Esses teares chegam rolos de fios de algodão e saem rolos de tecido jeans dali, né? Então, por volta dessas 9h30, 9h40 da noite do sábado, foi relatado esse sinistro. Vou só fazer um parêntese, né? Que é o seguinte, para a gente ter um sinistro desse a esse horário, a fábrica estava em operação, né? Então, do ponto de vista ali, olhando, para quem está de olho ali na empresa, nos mínimos detalhes, do que está acontecendo, enfim, se a empresa está mal, se não está, a gente tenta entrar o mais próximo possível ali deles, né? Bom, é um bom sinalizador, né? A empresa estava trabalhando no 3º turno num sábado, né? Então, isso mostra aí que a empresa não está parada, não tem redução ali da produção, né? Uma das primeiras coisas a se fazer é cortar esses turnos aí de produção à noite, e não era o caso, estava operando, tá? Logo que a gente tomou ali conhecimento, sábado à noite, na madrugada, enfim, começaram a correr algumas notícias ali a respeito do incêndio, né, da fábrica em Santa Bárbara. A primeira coisa que a gente fez foi entrar em contato lá com o CEO, né, o Rafael, para entender o que aconteceu. Ele falou, bom, Diego, estamos aqui tentando conter aqui as chamas, né, ainda é difícil saber, mas a priori ninguém se machucou, tá? Esse que acho que é o mais importante. A gente não teve que enterrar ninguém no domingo, o prejuízo foi financeiro mesmo. Então a gente foi para lá, domingo próximo ali do meio-dia, a gente já estava lá na fábrica da Covolan andando. O bombeiro terminou ali a extinção do fogo por volta das 7h da manhã, mais ou menos, e entregou para a Covolan fazer aquele processo de rescaldo, né? Acabar com focos que às vezes podem se iniciar. Baroni, a priori, o seguinte, um comparativo muito bom, de certa forma, para a gente ter, foi o que aconteceu com a Copobras lá em 2019, tá? Onde teve também parte do imóvel ali da Copobras, não foi nem do GGRC consumido ali por chamas, mas perto do que foi Copobras ali, com derretimento de telha, de cobertura, a Covolan não teve esse nível de incêndio, tá? A gente conseguiu acessar
tanto fábrica, o administrativo. Para você ter uma ideia, uma área ali de 5 mil metros quadrados aproximadamente, e um administrativo de 300 metros quadrados aproximadamente, tá? A priori, o incêndio começou no entreforro, lembrando que assim, essa fábrica, todo o sistema de forração em cima dessa área de teares, ela é anti-chama. Poxa, então, o que pegou fogo, né? O microalgodão que se solta no ar nessa produção e ele acaba entrando no entreforro, ou seja, acima do forro ali por vento, enfim, ao longo do tempo, começou nesse entreforro. E desse entreforro foi levado ali para as tubulações de ar-condicionado, isolamento, e foi para o administrativo, né? Bom, me arrisco a falar que, poxa, não chega a 30% do que foi Copobras em 2019, tá, Baroni? Óbvio, a gente não pode estar emitindo muitas opiniões aí, de novo, por conta da perícia ali que está em andamento, mas estruturalmente, assim, pouquíssimos danos. No entanto, a seguradora está conseguindo ser muito rápida ali com a perícia, tá? Para você ter uma ideia, a Copobras, quando teve o sinistro, eu também fui para lá na época, cheguei lá no domingo, a gente não conseguiu acessar o imóvel, né? Pensar que 24 horas depois do incêndio. Em Covolan, no momento seguinte da extinção, 7, 8 horas depois já era possível acessar o interior do imóvel. Isso mostra ali um pouquinho da diferença aí do que foi um incêndio e outro, tá? Diego, algumas pessoas levantaram, do ponto de vista técnico e na sua experiência de engenharia, vai ser bom esclarecer, de que esse galpão, se ele fosse mais moderno, ele teria um sistema de proteção, de sprinklers, que poderia proteger muito mais o imóvel, e você acaba de citar também uma proteção, uma camada de proteção que tem no ativo. Então, assim, é um ativo que, se tivesse um outro modelo, ele protegeria mais ou não? Uma coisa nada tem a ver com outra. Acho que você dá uma derivada aí da engenharia, vai ser bacana para o pessoal aprender. Perfeito. Professor, você ter ou não um sistema de sprinkler, né, aqueles chuveiros automáticos para extinção de e combate a incêndio, isso na verdade não é uma determinação de ser mais ou menos moderno, e sim o entendimento do Corpo de Bombeiros ao se analisar o risco, né, da operação do imóvel ali como um todo, ele pode determinar a utilização de sprinkler, né, como necessário ou não, sistema de hidrantes, extintores. Isso, na verdade, não vai te dizer se ele é mais ou menos moderno, né? É muito ali em função do risco que o bombeiro identificar. Até porque, se a gente for olhar de sistemas modernos, né? Se a gente for olhar, poxa, o que tem de combate a incêndio, por exemplo, em aeroportos, aviões, é o que tem de mais moderno, né? Não necessariamente você aplica a qualquer operação, né? Depende muito do que eles vão estar fazendo ali. O que eu posso te trazer, Baroni, é o seguinte: todo o sistema de combate a incêndio da planta funcionou. 100%. O Corpo de Bombeiros não precisou, em momento algum, ter que acionar vizinhos ou ter que utilizar do caminhão do Corpo de Bombeiros para fazer a extinção desse incêndio, tá? Todo o sistema do site funcionou. E aí eu vou te falar que a gestora tem um pouco de culpa nisso. É um dos formatos aqui que a gente pega no pé, no bom sentido, dos nossos locatários, de se testar esses sistemas, não só em períodos de teste do Corpo de Bombeiros, mas durante o ano inteiro, para que, se for necessária a utilização, de fato, esses sistemas funcionem, para que essa rede esteja pressurizada, tenha água no reservatório de água, né? Porque às vezes você tem o reservatório, você tem todo o sistema e você não consegue utilizar desse sistema. Então, assim, a partir do momento que eles tiveram ali o acionamento do alarme, o alarme funcionou, no entanto, poxa, a gente estava ali com algo entre 8 funcionários trabalhando ali, eles conseguiram sair tranquilos, conseguiram iniciar o combate ao incêndio até o bombeiro chegar, né? Conseguiram extinguir o incêndio e todo o rescaldo continuou sendo do sistema do imóvel, tá? Então, tudo isso funcionou, graças a Deus, funcionou muito bem, tá? Então, eles puderam ali
acabar com esse problema, encerrar a parte emergência e começar a olhar com calma o que foi dando, né? Então, de uma maneira bem simplista, tendo ou não tendo sprinklers, o sistema de proteção iria funcionar do mesmo jeito. Ou seja, é isso, tá bom? Exatamente. Resumidamente. Bom, pessoal, eu vou perguntar de Ambev daqui a pouco, podem ficar tranquilos. Eu vou voltar a bola agora para a Ana, para a gente falar agora de Aetra, que também tem uma pendência aí jurídica para ser resolvida. E aí, depois a gente volta para o Diego, nós vamos perguntar de Americanas, engenharia financeira, emissão abaixo de valor patrimonial, e essa questão da Ambev também, e outros pontos aqui. Então, hoje é aquelas lives para a gente lavar a alma. Enquanto tiver uma dúvida aqui, a gente não encerra. Então, o pessoal já jantou, já tomou um sorinho ali para não ter problema, ninguém vai passar mal aqui, a gente vai até na hora que der. Ana, a Aetra, como é que é, Diego? Fica à vontade, professor, aqui sem estresse, pode perguntar tudo. Então, vamos lá. Ana Caroline, que pé que está agora a Aetra também, que tem uma outra pendência, mas essa lá de 2020, me corrija se eu estiver errado. É isso aí. Isso, vamos lá. De 2020. Em 2020, com a pandemia, a Aetra entrou com uma ação cautelar. Ela, diferente da Covolan, ela pediu a suspensão de 4 meses de aluguel e pediu o diferimento desses 4 meses no ano de 2021, em 12 meses. A Aetra conseguiu uma liminar nesse processo de 2020, e a gente, desde 2020, vem discutindo na segunda instância a reversão dessa liminar. Durante o ano de 2021, a Aetra pagou esse diferimento desses 4 meses. Ela completou todo o pagamento desse diferimento de 2020, que foi concedido liminarmente, não foi um processo transitário em julgado, e a diferença, para vocês que estão assistindo, liminar é aquela decisão que ainda cabe recurso, que ainda não foi decidido o processo, que o processo ainda vai acontecer e que o juiz decide antes só para ter uma decisão imediata para aquele caso, porque aquele caso precisa de uma decisão naquela hora. Mas não quer dizer que o processo se encerrou. Então, a gente entrou com um recurso também, pedindo a reversão dessa liminar, e esse recurso ainda está em andamento na segunda instância. Então, diferente de Covolan, que a gente teve um pouco mais de agilidade na segunda instância e a gente conseguiu a reversão e já está num processo de execução, lá em Aetra se passou aí 2 anos, né, praticamente. A Aetra pagou os 4 meses, diferido em 12 meses, e agora o fundo discute as penalidades. Então, a multa envolvendo a inadimplência naquela época, os juros e a correção daquele valor, que não foi discutido pelo juiz de primeira instância. Então, o juiz simplesmente decidiu, tudo bem, suspende os 4 meses e os 12, e no próximo ano paga esses 4 dividido em 12. E a gente discute isso agora. Eu vou fazer uma pergunta, se vocês não tiverem a resposta, não tem problema nenhum, tá? Sim. Dá para saber, considerando que o fundo vai receber tudo de diferença de Aetra, tudo de diferença de Covolan, dá para ter uma noção desse valor por cota de quanto representa, sem nenhum compromisso de acertar na 8ª casa decimal aqui. Tem isso aí, Diego? Se não tiver, não tem problema, tá? Eu não tenho essa resposta aqui agora. Vamos lá, Baroni. O que acontece? Essa conta, ela muda constantemente, né? A cada mês aí, a cada dia que vai se passando a respeito desse processo com a Aetra, e mais uma vez, assim, é muito alinhado com essa questão da abertura do precedente, né, Baroni? Não dá para, ir lá brigar por uma suspensão de um contrato atípico e a gestora simplesmente ficar calada, o fundo ficar calado. Precisa ter ali, de fato, a cobrança para que isso não vire rotina. E é uma coisa que a gente fala com todos os locatários. De fato, não dá para mexer no aluguel do GGRC. Mexeu, de fato, a gente vai brigar pelo último centavo, tá? Baroni, eu acredito aqui em algo na casa ali dos 2 centavos. Se eu for te dar um chute direcionado em função ali dos valores Aetra, mais... Aí falando de juros e multa, tá? Isso, mais porque tem aluguel principal também envolvido e a cada dia... A Aetra em si agora seria só juros e multa e correção, apenas isso. Então, porque o aluguel ele pagou. E a gente não pode deixar de discutir... O que você está pleiteando é o juro e a multa, o aluguel. A gente não pode deixar de discutir isso na justiça, porque ele pagou o aluguel. De fato, cumpriu e continua pagando. O ponto de Aetra é que ela continua pagando adimplente. Desculpa, Diego, te cortar, pode continuar.
Não, eu só estava trazendo isso. A ETRA, ela continua pagando, né? Aí fazendo um parêntese, Baroni, foi no pior momento da pandemia, né? Que eles pediram, de forma alguma, estou aqui justificando, tá? Olhando lá do outro lado mesmo. Foi naquele pior momento onde teve o fechamento ali das montadoras, foi que eles entraram aí com esse pedido dessa liminar para tentar essa suspensão e ter um fôlego ali naquele momento em que ele não conseguia entregar produto para o cliente dele e automaticamente receber também. Né? Então, nós estamos falando de alguma coisa que você ia falando em torno de 2 centavos por cota. De novo, não se preocupe, porque é difícil realmente chegar nesse valor exato aqui agora. Tem aqui os cálculos, tá, Baroni? É mais por conta dessa variação, falar, pô, daqui 2 dias aqui o Diego chutou feio aqui, porque ele está atualizando, tá? Tá. Bom, pessoal, o Diego, na hora que ele foi fazer uma explanação, ele usou aqui um jogo de palavras, quando ele falou culpa da gestora, no sentido de culpa positiva, ou seja, a insistência dele do ponto de vista de engenharia de cobrar o sistema de proteção, não foi culpa do incêndio, tá? Então é só para fazer uma correção aqui, tá bom? Diego, vamos lá. Assuntos espinhosos, a gente já falou aqui praticamente 25 minutos, mas falamos dos assuntos jurídicos, Covolan, falamos do incêndio, falamos de AETRA, então agora vamos virar um pouco a chave. Vamos começar agora a falar, por exemplo, da emissão, que a famosa foi, mas não foi, abaixo de patrimonial, muita gente criticando, muita gente realmente nos mandando mensagem aqui de que a gente estava achando sobre isso. Então, o que ficou o fim dessa história, né? Ou seja, a emissão ainda está em aberto, ao mesmo tempo vocês ainda continuam com o passivo, com a obrigação de pagar o imóvel de Americanas, que está lá no HGLG, que vem para mudar radicalmente o perfil do fundo. Então, vou falar igual eu falei para a Ana Caroline. Eu vou te passar a bola aí, que aí você faz um apanhado geral para a gente entender que pé que está essa história toda agora. Fechado. Eu vou começar do fim para o início, então, para trazer aqui, até para deixar claro aqui para os nossos cotistas, enfim, como que está esse processo aí de pagamento da segunda tranche aí de lojas americanas. Bom, pessoal, esse processo ele já está super avançado, né? A gente vai conseguir sim cumprir aí com o pagamento da segunda tranche, assim como a gente tinha trago aí na Assembleia, né, as formas em que o GGR tinha aí para obter recursos para fazer o pagamento aí dessa segunda tranche. Só voltando um pouquinho, eram 3, né, pessoal? Uma emissão, a segunda, uma securitização, né? E a terceira, um desinvestimento. Né? Lembrando, desinvestimento aqui a gente olha sempre com bons olhos, desde que trazer algum tipo de lucro para o investimento do GGRC. Não existe queimar ativo. A gente acha que os ativos do GGRC são muito bons, né? E a mesma coisa a securitização, nada contra a alavancagem, acho que a alavancagem, a determinado ponto, ela pode ser sim saudável e proporcionar o crescimento do fundo sem novos recursos através de emissão, desde que ela seja benéfica ao cotista do GGRC e não ao crisista, né? Acho que tem que ter essa ideia aí desse equilíbrio, né? Então, bom, isso está, assim, já muito bem endereçado, a gente está seguindo ali, óbvio, a gente não consegue trazer os detalhes ainda, porque isso não se tornou público, mas muito em breve a gente já vai estar aí com essa segunda parcela muito bem organizada, tá? Deixa eu colocar a bola no chão aqui. A primeira tranche já foi paga com recursos de uma emissão anterior. Perfeito. A segunda tranche possivelmente vai ser paga via a emissão de CRI, uma alavancagem, que é até pequena pelo tamanho do fundo. E uma terceira tranche, que é a que mais me agrada desse processo todo, já seria um processo de reciclagem do portfólio, com a venda de algum ativo, para dar uma repaginada no desenho do fundo. É isso que eu entendi, correto? Não, perfeito. Tanto a terceira e a última tranche, lá em março 23, a todo momento, professor, a gente busca ali pelo desinvestimento, né? Tentar fazer essa reciclagem aí do portfólio, mas precisa valer a pena para o cotista do GGRC. Então, tudo mais constante, emissão abaixo de valor patrimonial, pelo jeito, foi para a geladeira. Professor, essa emissão, ela foi suspensa, né? Pelo seguinte motivo, né? Quando nós fizemos aí a assembleia e tínhamos identificado a possibilidade, né, da realização dessa oferta abaixo de VP,
Aí, até tentando resumir para a gente não tomar muito tempo aqui do canal, mas qualquer hora a gente pode bater esse papo no detalhe aí, que é enriquecedor. O que a gente pôde identificar é o seguinte: a diluição que você teria, a perda de patrimônio versus a oportunidade de aquisição de lojas americanas super abaixo, inclusive do valor de reconstrução. Lembrando que lojas americanas estava saindo a pouco mais de R$ 2.800 o metro quadrado. Se a gente for comparar agora, a aquisição foi em setembro, a gente está em fevereiro, né? 5, 6 meses depois, a gente está falando que hoje o custo de construção daquele mesmo ativo está em torno de 3.500, né? Isso acho que todo mundo consegue visualizar aí e comparar com algumas últimas construções. Isso custo, né, professor? Não estamos nem falando de um desinvestimento mesmo, com a compressão, enfim, e venda aí de um ativo. Então, a gente identificou ali, num curto prazo, talvez um médio prazo, essa redução do PL e, ao mesmo tempo, esse mesmo ativo, uma valorização muito rápida dele, porque a gente já estava comprando ele abaixo do valor de reposição. Então, assim, trazendo até de forma mais geral aqui para o pessoal, a gente identificou uma boa oportunidade onde não teria diluição, perda da receita, do rendimento do cotista, que é o que a gente fala aqui, que, poxa, briga por cada centavo, aí numa aquisição, vai lá e entrega tudo para emissão de novas cotas. Não é bem isso. Ao mesmo tempo, a gente estava trazendo ali uma receita até mesmo diferenciada ali em relação à LASA, né, com bonificação durante o primeiro ano, enfim, tudo pensando pró-cotista. E trazer um ativo com crédito bastante interessante. Professor, estamos saindo, ou pelo menos ainda estamos dentro aí de uma pandemia, né, nada visto aí, poxa, na história comparado com o que a gente está vivendo. E assim, a gente estando próximo dessas originações e olhando para dentro das empresas, a gente viu muitas companhias bastante alavancadas, algumas já saindo da linha saudável, entrando numa linha bastante prejudicial. A gestora aqui teve uma preocupação de não entrar em operações em que pudesse parecer maravilhosa 2, 3 meses depois, onde parecia um yield muito alto, ser zero ou próximo de zero. Acho que isso seria bem complicado. Acho que... Fica à vontade. Não, é porque você levantou a bola sem querer para mim, que o pessoal estava falando se vocês se arrependeram da aquisição da Ambev, que foi um cap rate muito menor do que a média do fundo, mas acho que você está quase respondendo aí, mas vai lá, agora já emenda aí. Ambev tem mais alguns pontos ali que daqui a pouco... Vai lá. Então, é o seguinte, Baroni, poxa, nessa mudança de perfil, de trazer maior previsibilidade, menor oscilação na possibilidade de pagamento, até então, poxa, até o ano passado, dava para garantir que a pandemia estava acabando ou não, teve primeira, segunda, terceira, quarta onda, enfim, a gente queria deixar de forma mais estável possível a distribuição de rendimento do GGRC. Né? Optamos por uma aquisição com um locatário que tem um histórico muito pequeno ou nenhum de inadimplência no mercado, né? Principalmente para contrato atípico, onde a gente estava indo para um ativo extremamente importante para a companhia ou para qualquer empresa que queira se instalar em Uberlândia, um dos municípios que mais cresceram. Importante, Baroni, Uberlândia não atingiu a máxima potencial de desenvolvimento imobiliário ainda. É um município que está em ascensão, está em constante crescimento, não é à toa que você começou a identificar empresas e empreendimentos que antes já não eram vistos 5, 6 anos atrás, não estamos falando de um universo muito longe. Quem chega primeiro, colhe os melhores frutos, não? Essa foi a nossa visão, assim, de provocar no bom sentido o HGLG, tendo em vista a estratégia deles, enfim, e a nossa também, de trazer um crédito melhor no momento complicado. Pode ver que até hoje, assim, a gente fez o pagamento da primeira tranche, vem recebendo aluguel sem um dia de atraso, né? O e-commerce só veio
subindo. O ativo, antes que ele era um dos 10 principais da companhia, passou a ser um dos 3 principais da companhia. São 90 mil metros quadrados de área construída e são 90 mil metros quadrados de área ocupada, operando. Não é o tipo de operação que fala, pô, diminuiu, ou então consegue mudar para um modular lotado de vizinho. Não consegue, a gente sabe. Poxa, a gente ficou durante um bom tempo lá no empreendimento analisando como que funcionava a operação deles, conversando com as lojas americanas. Para você ter uma ideia, na baixa rotatividade são 60 carretas dia. Na baixa. Então é um entra e sai de carreta, são muitos funcionários. Poxa, aluguel por metro quadrado de um AAA abaixo de R$19. Lá está em torno de R$18 agora, depois do reajuste, R$18,50. Então tem um potencial e muda bastante o perfil do fundo também, né, Diego? Assim, a gente traz... eu digo o seguinte, a gente não chega a mudar o perfil do fundo, né? O perfil do fundo continua sendo contrato atípico, ativo logístico ou industrial, né? Só que a gente traz um locatário com um grande peso ali na carteira, nos recebíveis, onde traz maior previsibilidade e maior segurança para o cotista do GGRC. No entanto, o GGR foi o fundo que teve, talvez, me arrisco, tá? Estou arriscando aqui a falar que teve menor oscilação mesmo em meio à pandemia. Uhum. Vamos já então para o Ambev. O Ambev tem esse mesmo racional por detrás? Porque o pessoal querendo saber, a pergunta é, vocês se arrependeram de ter trazido um cap rate baixo para o fundo? Essa é a pergunta. Vamos lá, te respondo aqui tranquilo, Baroni. A gente não se arrependeu. E aí eu vou te trazer aqui os motivos, o porquê essa aquisição ela é super estratégica para o GGRC ou para qualquer outro fundo que fizesse a aquisição, tá? Primeiro, a importância desse ativo para a Ambev, né? Esse ativo, ele é o que tem a maior movimentação no Brasil. Ele está entre duas importantíssimas fábricas da Ambev, a de Arujá e uma em Guarulhos, tá? De novo, é o ativo que mais movimenta no Brasil, é o que mais abastece os clientes da Ambev. Segundo, esse ativo, ele está muito bem localizado em Guarulhos, ele tem acesso direto para a Dutra, né? 1 quilômetro para frente você tem acesso via Rodoanel já para Ayrton Senna. As duas, talvez, principais rodovias do país, aí uma das mais movimentadas, né? Hoje, a disponibilidade de ativos na região onde está inserido a Ambev, só valorização de terreno, que são pouquíssimos, né? Hoje são pouquíssimos terrenos, únicos terrenos detidos ali, é do antigo proprietário que nos vendeu a Ambev, né? Que fez ali o desenvolvimento do Build-to-Suit. Tanto Baroni, normalmente a Ambev trabalha com contratos de 10 anos. Esse empreendimento teve de 15. E terceiro e último ponto, que é uma coisa que a gente vai trazer agora, isso, poxa, trazendo até de primeira mão, hein, professor? Falta só colocar a musiquinha, né? Entra um plantão aqui agora, né? Aí a diretora de compliance fica com um pouco de medo, hein? Pode abrir tudo. Dá um frio na espinha agora. Agora vamos ver o que ele vai falar. Pode falar todas as coisas. A gente está, assim, em primeira mão, o que eu estou te colocando é o seguinte, a gente vai começar a incluir nos nossos relatórios de acompanhamento imobiliário, de forma mais transparente possível para o investidor, os imóveis que têm potencial ampliação, área de ampliação, onde a gente já adquiriu com esse potencial e, óbvio, não é prometendo nada, mas a depender ali do locatário, você pode ter uma ampliação no próprio imóvel. Se a gente notar bem a Ambev Guarulhos, não estou falando que vai ter, quando vai ter, nada disso. Só que você tem uma área ali dedicada para ampliação na Ambev, em que nós, na primeira visita ali, já identificou que falou, poxa, faz sentido. No próprio fato relevante, no comunicado ao mercado que a gente soltou, é possível ver um galpão lonado ali, Baroni, onde a Ambev já utiliza essa área. Potencial construtivo muito alto, né? Exatamente, cara. Então, assim, tem algumas cerejas do bolo ali que a gente identificou. Achamos que, poxa, fez bastante sentido, apesar de ter esse cap um pouquinho mais baixo,
O imóvel é importante para o locatário, ele tem ali ainda a possibilidade de ampliação, ele está numa região em constante crescimento, e assim, é que Guarulhos é muito grande, mas a hora que a gente vai comparar ali a região onde está inserida, a proximidade com o aeroporto, proximidade com rodovia, as rodovias de escoamento ali, cara, as vias de escoamento, ele tem acesso direto, ele não precisa fazer nenhum tipo de retorno pedagiado. Isso para qualquer operação logística é curva A de despesa. Então, ele acaba tendo algumas nuances ali bastante importantes. Se olhar, aí uma coisa interessante, tá? Obviamente, a gente foi analisar a região ali inteira, ver o que eram valores, o que estava acontecendo, se tinha disponibilidade, se tinha procura ou não. Poxa, a hora que a gente parou para analisar ali, óbvio, não são concorrentes, mas aqueles grandes desenvolvedores de condomínios modulares ali, vacância baixíssima, quase zero. O que acontece com essa região? Tem alguma coisa ali. Né? Muito bem. Estamos com mais de 500 pessoas nos acompanhando, e eu quero entrar num outro ponto, Diego. Quando eu falei mudar perfil, talvez eu me expressei mal. Então, deixa eu tentar recolocar aqui as palavras. Quando o GGRC nasceu, e logo depois das primeiras emissões, claramente a gente viu um viés mais industrial. E eu tenho comigo, e me corrija se eu estiver errado, você tem total liberdade, de que o ativo industrial, ele carrega uma característica muito peculiar. Você, primeiro, tem que estar muito próximo da operação. Você tem que ter um acompanhamento de engenharia muito maior, você tem que ter um acompanhamento com o locatário muito maior, você tem que ter uma sensibilidade com ele muito maior. É um ativo que normalmente tem um cap rate melhor, justamente porque existe um risco mútuo aí. O risco de você tirar o imóvel do locatário e o locatário te devolver. Se você tira, você destrói uma operação dele, e se ele te devolve, você talvez tenha que fazer uma readequação muito profunda naquele imóvel, porque o residual de um ativo industrial ele é bem mais complexo do que de um ativo logístico tradicional, como de Americanas, Ambev, seja lá o que for. E aí você carrega uma outra característica, que no imóvel industrial, você fica sempre ali no limite daquilo que realmente agrega valor para o fundo ou aquilo que simplesmente está trazendo mais risco, que não está muito bem ajustado ao retorno. Então, é mais difícil balancear. Então, quando eu vejo vocês trazendo Ambev, trazendo Americanas, a mudança de perfil é mais nessa linha, nessa característica. Então, o que eu quero ouvir de você? Primeiro, se eu tenho razão com relação a esse raciocínio, e segundo, o que efetivamente a gestão faz no dia a dia. Eu quero até sugerir a todo mundo a entrar no site das Agros para ver os laudos de acompanhamento que vocês publicam lá com uma certa frequência, para meio que entender melhor essa minha preocupação do ponto de vista macro de um ativo industrial. E para concluir, o ativo industrial, quando dá certo, ele é sensacional, porque aí realmente você tem uma rentabilidade acumulada para o fundo bastante satisfatória, você tem um locatário que de fato vai ter uma perenidade maior ali, uma presença maior no imóvel, mas quando ele dá errado também você tem uma dificuldade muito grande e aí o residual disso é difícil, você tem que reconstruir. Então, estar próximo é muito importante. Desculpa ter alongado na pergunta, mas eu queria contextualizar e eu te passo a bola e me corrija onde eu errei aqui no meu racional, tá? Fica à vontade. Imagina. Baroni, de forma convencional, a tua análise ela é muito próxima ali quando você analisa principalmente empreendimentos mais antigos, né? Fábricas ali de antes dos anos 70, por exemplo, onde as empresas cresciam e os imóveis cresciam junto, né? O que acontece? A indústria ela se modernizou, ela começou a pensar muito em otimização de espaço. Ela viu que, poxa, se ela quiser crescer de forma horizontal, ela vai demandar muito mais ativo terreno do que qualquer coisa. Então, ela começou a crescer de forma mais organizada. Aí, vamos trazer aqui para o GGRC11, né? Desde a concepção desse fundo, qual que era a ideia? Focar ali em ativos logísticos e industriais, né? Não só industrial, mas ter ali uma diversificação ali desse, vamos dizer assim, desse perfil ali de construção, de imóvel, tá? E aí foi onde a gente teve sempre a preocupação de buscar a reposição imobiliária, né? Ou de buscar
pontos de reposição imobiliária com pouquíssima intervenção. Quando a gente olha os ativos industriais do GGRC11, que são aí aproximadamente 50% aí da carteira, a gente vai ver algumas características bastante similares, né? Primeiro que o seguinte, não são empreendimentos incrustados, não são aqueles puxadinhos que a gente vê muitas vezes na indústria. E aí eu sempre convido o pessoal a falar, poxa, pode trazer alguns exemplos, como o Benteler, como a Etra, são ativos de fácil adaptabilidade para qualquer tipo de operação logística. Poxa, Diego, como assim? Vamos lá. Quando a gente pega essas indústrias, e aí a gente pode ir além, tá, Baroni? A gente pode utilizar a Camargo, a gente pode utilizar a Cepalgo, a gente pode utilizar a Covolan, né? São imóveis, são grandes galpões que às vezes possuem até configurações superiores a alguns tidos como AAA hoje em dia. Vou te dar um exemplo, tá? A Benteler lá em Igaraçu. Puta fábrica, muito bacana mesmo. Poxa, se um dia a Benteler decidir sair, bom, ela está em um complexo logístico, poxa, tem uma indústria alocada lá, é aquilo que a gente falou, a indústria também precisa estar bem localizada, não é que a fábrica vai fabricar, vai botar já no caminhão e precisa pôr num CD. Muitas das vezes essa própria fábrica é utilizada de pulmão ou até mesmo de centro ali de distribuição para fazer o escoamento ali para os seus clientes, para subfábricas, enfim. A Benteler, ela tem parte do piso dela, ela tem uma capacidade de estocagem maior do que os galpões convencionais, chegando ali a 10 toneladas por metro quadrado. O que isso significa? Verticalização, né? Poxa, tem um pé direito livre bacana, tem uma capacidade de piso bacana, por que ela fica atrás para um ativo logístico, né? A questão maior é o seguinte, é ter ativos com a rápida adaptabilidade, né, com pouquíssimas intervenções ali, caso você precise sair de uma operação industrial ali voltada para fabricação de peças, para fabricação têxtil, para fabricação de embalagens e se transformar numa distribuição de bebidas, numa distribuidora do mercado eletrônico, enfim, por aí vai. A gente tem esse cuidado de pensar na reposição desse ativo. Segundo ponto, quando a gente mira ali um ativo industrial, né? É o que você falou, assim, uma indústria, o último lugar que ela vai deixar em caso de problemas financeiros é a fábrica. Ela vai desocupar o CD1, o CD2, o CD8, o CD20, mas a fábrica vai ser o último lugar que ela vai deixar, né? Então, assim, não é que esse tipo de ativo, ele necessita de maior acompanhamento. Qualquer ativo imobiliário, se você compra, qualquer imóvel, se você compra um imóvel e abandona ele, a gente nunca pode esquecer que quem está do outro lado não é especialista em cuidar de imóvel, é especialista em fabricar cerveja, em distribuir água, em fabricar embalagem, em fabricar autopeças, enfim. Então, esse cara do outro lado, por mais que às vezes ele tenha boa vontade, ele muitas vezes não tem esse histórico, não tem equipe suficiente e necessita de alguém do lado ajudando ele a construir conhecimento, tá, Baroni? Não é um processo de fiscalização. Ao longo da experiência, a gente percebeu que o seguinte, não adianta fiscalizar e simplesmente apontar o dedo, precisa construir conhecimento com essas equipes para que elas possam entender que manutenção preventiva é bom para o locatário. Custa menos. Sim. Muito menos. Poxa, o exemplo mais simples que a gente utiliza, por exemplo, nas nossas reuniões, o cuidado com a cobertura, né? Limpar o sistema de calha, tá? Para ser o mais simples possível aqui para o pessoal, para a gente não entrar também tão na tecnicidade, senão a gente vai criar mais dúvida aí do que qualquer coisa. Mas estamos aqui à disposição, viu? A limpeza de calha faz com que o sistema de calhas, ali, escoamento das águas de chuva, durem muito mais do que um sistema que fica lá abandonado, sem limpeza, simples limpeza. Aí o seguinte, uma limpeza de calha vai custar ali de 3 a 5 mil reais para o cliente, quando muito, tá? Ter uma pessoa, ter um equipamento de segurança, tudo bonitinho. Um sistema de calha, às vezes, a troca inteira custa 200, 300 mil reais. Entendi.
Diego, daqui a pouquinho eu quero te perguntar sobre o atraso das obras o nome é difícil, Eagles Bergman, né? Ô, Ana, deixa eu te fazer um questionamento Desculpa aqui. que meu celular tá com pouca bateria, toda hora liga aqui alguma coisa, eu tô tentando arrumar a câmera. Eu queria só ver se a gente consegue pelo menos mais uma perguntinha para você. Sim. A questão do regulamento, a questão jurídica do GGR, né? Ele tem alguns pontos. Essa necessidade de contratos atípicos e essa questão de você não poder comprar SPE, tem algumas travas com relação a isso. Dá um panorama para a gente com relação a isso. Imaginando que daqui 2, 3 anos já começam os primeiros vencimentos. Como é que isso vai ser tratado para o fundo? E se vocês pensam em algum momento fazer uma assembleia para dar uma modernizada, a gente está falando de modernizada de ativo, modernizada de regulamento do GGR. O fundo, quando ele foi constituído em 2017, o pensamento era justamente, na época da gestão, aquelas características específicas para ele se tornar um fundo único. Então, ele veio aí trazendo a novidade que seria 100% atípico, logístico industrial e naqueles termos. A gestora sim pensa em trazer algumas alterações, enfim, o Diego pode falar um pouco mais dessas questões de tese que pode ser alterada. Tem a questão da aprovação de uma assembleia, porque a gente tem a exigência aí de um quórum mínimo qualificado para poder aprovar uma mudança na política de investimento. Não é algo que é descartável para a gestora, até porque tudo na vida, nada é estático, né? As coisas se mudam, então o fundo e o produto tem que se adaptar àquilo que a realidade traz para o mercado. Hoje a gente entende que o fundo ele está ainda na mesma linha de raciocínio e tem muitos bons negócios que quando ele foi criado em 2017. Não quer dizer que a gestora descarta que pode haver uma alteração. Não, a gente não quer uma alteração. A gente entende que, sim, se algum momento for uma necessidade do mercado na época, a gente entender que tem bons investimentos também nessa linha, é uma possível alteração que pode acontecer. Não é uma coisa vedada pela gestora. Mas hoje em dia, a tese de investimento construída em 2017, a gente encontra muito bons ativos, rentáveis e com a segurança jurídica que a gente propõe para o GGRC11, que é essa questão do fundo atípico, 100%, logístico, industrial, enfim, nesses termos que a gente encontrou e construiu ele em 2017. Diego. O meu áudio ficou ruim? Não, tá tudo certo, tá tudo certo. Tem uma pessoa aqui chamada Ale, que ele quer fazer uma pergunta aqui e eu vou fazer direto para você. Ele quer saber por que vocês investiram em galpão de indústria têxtil, sendo que é um péssimo negócio no Brasil. A conta está chegando, faltou análise? Não, vamos lá, Baroni. Se a gente for olhar a cadeia de produção e histórico de produtos aí bem-sucedidos, o têxtil, ele está há pouco tempo aqui, né? Assim, poxa, se a gente for olhar as grandes indústrias têxteis ali, né? Já estão produzindo há muito tempo. Só a Covolan, para você ter uma ideia, já é uma empresa ali de pelo menos, tem mais de 20 anos, já desde da sua abertura e produção, né? Ou seja, são empresas ali que vêm se mantendo na cadeia de produção, na cadeia de consumo, e pelo contrário, cada vez mais empresas modernizadas, empresas atualizadas, vêm crescendo nesse segmento. E quando a gente olha para a Covolan, de novo, são pouquíssimos funcionários que trabalham ali, porque ela é toda automatizada. O sistema de teares, de tingimento, trabalha praticamente sozinho. Não tem mais uma confecção está trabalhando com 1.000 funcionários. O que a Covolan faz ali hoje, primeiro que assim, são alguns quilômetros de jeans, né, por mês. Seria praticamente impossível fazer esse tipo de trabalho manual. Teria que quadruplicar o tamanho da fábrica e, multiplicar por 10 ali a quantidade de funcionário que tem para tentar chegar em 1/3 do que eles fabricam hoje. E é algo que tende a se manter, né? Um dos principais pontos de consumo do país é o quê? É o têxtil, né? Então a localização do ativo ela é muito boa, né? A região ali ela está simplesmente entre a Bandeirantes e a Anhanguera, a diferença ali de 1 quilômetro, 1,5 quilômetros entre uma e outra.
Segundo a lei, a empresa está quebrada e, enfim, não é possível que não for vírus isso e tal. A minha sugestão, eu gosto de ouvir as pessoas falando, porque do limão eu faço uma limonada, né? Eu sou um para-raio, eu sou uma câmara de eco, como diz o André Bassi. Né? Tudo passa por mim aqui de alguma maneira. Eu sugiro, inclusive, que vocês comecem a colocar nos relatórios de acompanhamento um resumo dos indicadores financeiros da empresa. Eu acho que isso seria muito bom, o índice de liquidez, né, índice de alavancagem da empresa, etc, etc, etc. Eu acho que tudo isso pode facilitar bastante aí a interpretação, uma vez que o fundo tem, né, Ana, essa atipicidade é natural, que é uma mistura entre imobiliário e financeiro, não deixa de ser. Por maior valor imobiliário que seja o ativo, quando se compra uma cota de GGRC, hoje 95 mil cotistas, ele está invariavelmente comprando crédito também. Não tem como você dissociar tanto assim. É diferente de um AAA lá na Faria Lima, você está comprando muito imobiliário e pouco crédito. O valor imobiliário ali é mais avaliado na hora da compra. Fica essa dica aí. Ô, Diego, vamos falar da Eagles, me ajuda, Eagles Bergman? Eagles Bergman, né? Teve atraso de obra, o pessoal ficou preocupado, e já quero emendar o assunto. Uma das perguntas mais aqui do chat é se os rendimentos vão continuar sustentáveis nesse patamar, se tem assim não vamos pedir guidance, porque vocês não dão guidance, então não vamos pedir, mas se vai ter alguma volatilidade nos rendimentos, ou se está dentro de um patamar que você entende que seja sustentável aí para 2022. Então vamos, Eagles, atraso de obra, se isso impacta rendimentos e se são sustentáveis. Vamos num pacote só aí. Perfeito. Não, tranquilo, Baroni. Bom, o seguinte, Eagle Bergman, por que desse atraso, Baroni? Teve a necessidade ali de substituição da construtora no meio da construção, né? Não era uma obra gigantesca, né? A nossa aquisição aí foi 17 milhões e meio para esse ativo, super estratégico. De novo, outro locatário também, uma saúde financeira absurda. Para você ter uma ideia, a Eagle Bergman fatura em torno aí de 8 bi de euro ano, né? Empresa que tem aí várias vertentes, multinacional alemã, japonesa, enfim, espetáculo. E teve a necessidade de substituição da construtora. Por quê? Pouco pela pandemia, muito pela variação dos índices de construção, né? Variação de preço mesmo. A construtora, lembrando que qualquer tipo de concorrência desses empreendimentos, as margens ali são muito apertadas. E como a gente teve uma volatilidade muito grande ali dos índices de construção, a construtora não conseguiu dar sequência ali na continuidade desse empreendimento. A gente sabe de tudo isso, mas impacto para o GGRC? Nenhum. Lembrando que um dos pontos, quando a gente fez esse tipo de negócio, tendo ali a renda garantida para o cotista do GGRC e a responsabilidade de entrega do desenvolvedor, a RB Capital, né, a gente tirou todo e qualquer risco em relação ao atraso de obra. Ou seja, a obra atrasou, andou um mês, o desenvolvedor mantém a continuidade do pagamento ali da bonificação do GGRC. O que no fim do dia acaba ocasionando? Primeiro, o cotista do GGRC vai acabar recebendo mais do que o previsto, porque o desenvolvedor vai precisar desembolsar mais, o início do prazo locatício vai ser postergado, ou seja, a gente vai ter um acúmulo de recebimento desse contrato maior do que o previsto. Dessa forma, a gente incentiva o desenvolvedor a entregar o quanto antes esse empreendimento, aceito pelo locatário, e o locatário começa a operar o quanto antes para que ele possa pagar o aluguel no lugar do desenvolvedor imobiliário. Claro, nada disso fica largado. A gente acompanha esse projeto a cada 15 dias, tem equipe nossa lá para acompanhar, assim como qualquer obra precisa ser feita, caso a gente estivesse desenvolvendo, seria ainda a periodicidade bem maior, estaria lá diariamente, né? Se a gente pudesse, estaria lá acompanhando tudo. Até para ter um histórico, ter relacionamento com a Eagle Bergman, tudo certinho. Enfim, esse projeto a construtora foi substituída, ela já tomou a frente lá da obra, conseguiu adiantar bastante coisa. Hoje a gente já está com a obra super evoluída e previsão de entrega aí para o início aqui de abril, mês 4, né? Então... E até o pagamento que já foi feito, os aluguéis estão sendo recebidos. O que falta é essa última parcelinha ali.
A última parcela fica retida até a entrega do imóvel. Até então, o fundo a não última paga, parcela do pagamento e, a última consequentemente, parcela do do aluguel pagamento dele. do preço fica retida e, enquanto isso, a gente recebe bonificação de aluguel, que é a renda garantida até a entrega do bem. Muito bem. Então, rendimentos estão estáveis e sustentáveis. Não tem nada de não recorrente que está inflando o rendimento. Porque a renda garantida ela vai ser substituída pelo aluguel. Só que a fonte de pagamento vai ser diferente, só isso. Exatamente. Isso. Inclusive, assim, nenhuma variação de obra, o desenvolvedor teve que se acertar com a nova construtora. O investidor do GGRC vai continuar pagando os 17 milhões e meio. Qualquer R$1 adicionado vai ser R$1 remunerado, se for necessário a pedido da locatária, né? Então, acho que quanto a isso tá bem controlado, a gente vem acompanhando aqui bem próximo mesmo, para conseguir ir munindo o investidor de informações, né? E poder acompanhar um pouquinho da obra ali, que está muito bacana. Muito bem. Eu quero saber sobre... Já estamos em 1 hora, mas, gente, eu não vou conseguir terminar a live com 1 hora, porque ainda tem mais pelo menos 2 pontos importantes aqui. A primeira, Diego, você cita a alavancagem, que a segunda tranche da Americanas vem via alavancagem. A pergunta que o pessoal está fazendo no chat aqui, se vocês consideram um patamar, vamos dizer assim, saudável, que o GGRC suportaria uma alavancagem sem um risco financeiro para o fundo. Você tem esse número, assim, mesmo que assim, estimado? Vamos pensar no seguinte, Baroni. Toda vez que a gente fala de uma alavancagem de um fundo de investimento imobiliário, a gente não pode colocar no mesmo patamar uma operação de uma companhia, onde ela vai ceder ali os recebíveis dela, vai dar algum imóvel em garantia. O fundo não pode onerar o imóvel, né? Então, se a gente vai fazer algum tipo de securitização, é em cima de recebível, né? A que ponto esse recebível não começa a ser mais interessante para o crisista do que para o cotista do GGRC? Esse é a balança entre o saudável ou não. Hoje a gente está numa linha que, por exemplo, 5, 10, 15% do fundo talvez não representa muito. É muito, você sabe bem, é uma questão de ciclos, né, e de momentos. De taxas, por exemplo, dos CRIs, para que o que vai entrar de receita, né, e o que você vai ceder de recebível seja suficiente para fazer frente a essa aquisição. Sim. Inclusive, Ana, eu queria te ouvir juridicamente. Diego, já volto com você aqui, porque tem uma pergunta bem bacana aqui. Ana, muita gente fica preocupada com a alavancagem, dando a entender de que é uma dívida direta, e na verdade não é, né? É uma antecipação de um recebível, não é? O fundo imobiliário ele não pode tomar uma dívida, como uma empresa normalmente faz. Então, assim, explica para o pessoal que, mesmo num pior cenário, você pode ter uma queda de rendimentos, você pode talvez ter que vender um imóvel para amortizar esse CRI, mas o imóvel em si, ele não vai ser dado ali de alguma forma para alguém, correto? Nesse caso, como o Diego levantou bem, em relação à securitização, como o fundo não pode dar o imóvel em garantia, a gente está ali num ponto em que, ainda que haja uma securitização, o imóvel permanece sendo do fundo. E a questão da dívida que você bem levantou, o fundo não pode assumir uma coobrigação, seria uma dívida. Então, quando você securitiza essa dívida, se eventualmente houver uma inadimplência, o fundo não está coobrigado com aquele recebível que ele cedeu. Então, quem tem a dívida, quem é o devedor, e aí na característica do crédito imobiliário, porque a cessão de recebíveis é cessão de recebíveis de um crédito imobiliário. Então, o crédito imobiliário em si é o próprio contrato de locação, onde tem uma posição de locador e locatário, e o locatário tem a posição de devedor. Se você colocar num crédito, num outro tipo de papel, onde a figura seria chamada credor e devedor. Então, nesse ponto, o fundo não é coobrigado com o locatário em adimplir, por exemplo, um pagamento de aluguel. Aí, o cessionário, que é quem recebe esse recebível, ele compra, entre aspas, esse recebível, ele entra nessa posição minha do fundo de locador. Então, ele entra nos riscos de receber aquele aluguel ou não, porque a gente antecipou esse recebível para ele. Então, o fundo não estaria coobrigado nesse sentido, juridicamente falando, por essa preocupação que a lei proíbe. E a questão
da alienação do imóvel. Em nenhum momento esse imóvel passa a ser do cessionário, ele continua sendo do fundo. E não tem Muito nenhum bem. tipo de alienação. Isso que a Carol falou agora, eu acho que vale vocês voltarem depois na live e ouvir de novo, porque isso é uma dúvida muito comum. Tem gente que fala assim, o mercado está burlando, estão fazendo dívida e tal. A antecipação de recebível, ela parece, mas não é. Como tudo em fundo imobiliário, né? Fundo imobiliário parece imóvel, mas não é. Parece renda fixa, mas não é. Parece incorporador, mas não é. E parece dívida, mas não é. Então, assim, é um mercado bem atípico, né, pela essência. Bom, tem uma pergunta aqui bem bacana, tem duas aqui, olha, tem muita coisa bacana. Diego, pegando só o carregador do notebook aqui, mas estou ouvindo. Vai lá. O Diego, inclusive, brincaram com você, Diego, falou que você foi pegar o iFood aí quando você levantou, mas deve ter sido o carregador. Diego, bem pontual, não queremos ficar falando de outros fundos, seria até deselegante da nossa parte, mas dê para nós aqui 2 ou 3 vantagens competitivas que você vê do GGRC em relação a outros fundos. Tá? Pediram para fazer comparações, etc. Eu vou simplificar a pergunta para a gente não ser deselegante com os nossos colegas de trabalho aqui, de outros fundos. 2, 3 vantagens. Perfeito. Vamos lá, Baroni. Acho que a primeira e principal, né? Óbvio que a gente não pode garantir segurança, não tenham riscos nas operações atípicas. Mas, de fato, o GGR tem operações atípicas com configurações de atipicidade. Não são contratos fake. O maior teste foi a pandemia. O que isso significa e a gente considera como um dos pontos vamos dizer assim, de diferença entre outros fundos, de destaque ali entre outros fundos. Primeiro, a maior previsibilidade da receita do fundo. Né? A gente não tem grandes oscilações e a gestora preza bastante por essa distribuição mais flat, mais estável. Tá? Isso acaba trazendo aí para o investidor, de certa forma, um planejamento aí também. Tá? E o segundo ponto, né? Esse fundo é um fundo que ele não sofreu mutações desde a sua, da sua abertura. Né? O que eu quero dizer com isso? Apesar da gente identificar algumas oportunidades fora do eixo do regulamento do GGRC, a gente entendeu que o investidor ele olha no GGRC como uma opção rentável, bacana, né? Voltado para a logística industrial, sem risco de desenvolvimento, sem querer fazer muito malabarismo. Né? E a gente já ouviu muito isso do mercado, e muito dos investidores falou, bom, se fosse para fazer malabarismo, criasse um outro produto, né? Deixa o GGR aqui de forma imutável. Então, assim, não quer dizer que ele não irá passar, né, e possa passar por transformações, por melhorias, por atualizações, né, e tudo isso a gente pretende construir junto com vocês, investidores, né? A gestora não tem cabeça travada do tipo comentário em relação a SPE, nada disso. Acho que tudo pode ser ajustado conforme vontade da maioria dos cotistas. Né? Então, acho que, olhando 2 pontos bastante importantes, essa questão da previsibilidade da receita e o segundo, da imutabilidade do fundo até o presente momento. Legal. Ana, lembra a gente aí, 2 ou 3 contratos que vencem ali por volta de 2025? Sim, Santa Cruz, Suzano e Ambev Pelotas. Ok, 3 contratos. Diego, então jogo a bola para você. Tem uma pergunta aqui do Shira, enfim, não sei aqui, me parece uma sigla. Como é que você vê essas renovações? Né? Eu sei que é muito cedo ainda, são 2, 3 anos pela frente, mas assim, já dá para ter uma temperatura, se você entende que essas plantas lá estão realmente ativas e não devem sair. Enfim, o que você pode nos dizer? Eu sei que é muito prematuro ainda, são 2, 3 anos, mas o que você pode nos dizer aqui para os 95 mil cotistas, né? Perfeito. Vou trazer alguns indicadores aí que talvez acho que o pessoal possa olhar de forma bastante positiva, tá? Quando a gente olha esses 3 contratos, tá? Santa Cruz, Ambev Pelotas e Suzano Papel e Celulose em Campinas. Vamos começar pela Suzano Papel e Celulose. Aluguel
em torno de R$18 o metro quadrado. Em Campinas, acesso direto ali para Dom Pedro, a avenida tem acesso, em 200 metros você tem acesso para Dom Pedro, sentido interior, sentido São Paulo. Tem acesso direto para Anhanguera sem ter que passar pelo pedágio, né? Ou seja, localização bastante importante. O imóvel para o locatário é bastante interessante também, porque a operação que ele tem lá hoje, né, para atender grandes gráficas, grandes papelarias, enfim, ele precisa de ter uma operação monousuário. Hoje, né, vamos olhar indicadores hoje. Se ele vai replicar, fazer um novo build-to-suit, falar, Diego, esse imóvel, poxa, não me atende, vou fazer um outro build-to-suit. Legal, a reposição dele é aquilo que a gente falou no início, muito maior. Todo gasto, todo investimento se traduz em CAPEX, que se traduz em aluguel, né? Então, quando você reconstrói um ativo ali, muito provável esse aluguel vai ficar 40%, 50% mais caro do que ele é hoje, né? Então, isso já é um bom indicador. Segundo indicador, o imóvel, ele, ainda Suzano, né, ele tem áreas ali possíveis de ampliação, né? Aquilo que eu falei, vou trazer em primeira mão para você que a gente vai incluir isso nos nossos relatórios, né? Vamos colocar para o investidor poder analisar tudo isso. Mas ali tem pelo menos 12 mil metros quadrados de área de terreno, já é do GGRC, que pode ser utilizado para adaptabilidade desse empreendimento, atualização desse empreendimento, fazer área de manobra, enfim, aí a gente ampliar galpão, a criatividade pode ir longe, tá? E último ponto, assim, a gestora não é que ela vai deixar para conversar quando estiver faltando 1 ano, 1 dia, 2 anos. Isso faz parte do nosso dia a dia, tá? Isso faz parte do nosso processo de visita, de conversa com os locatários, de tentar fidelizar esse locatário o máximo possível e ampliar esses contratos de locação de forma atípica, né? Porque lembrando que chegando no primeiro vencimento de contrato, automaticamente esses contratos se tornam típicos. Mas a gestora tem aqui como premissa trabalhar isso desde ontem, desde sempre, né, junto aos locatários. Então, assim, dentro das nossas visitas, não tem só análise de problemas, tem análise, por exemplo, poxa, o que cabe de benfeitoria para a gente fazer, ou para o locatário fazer. Vou te dar um exemplo. Ambev Pelotas, que está vencendo em 2025. A Ambev investiu pouco mais de 2 milhões em energia fotovoltaica no imóvel. Bom, o contrato está vencendo em 2025. Se o locatário tem interesse em sair, alguma coisa assim, poxa, não é um investimento pequeno para um imóvel para ser feito. Não é o tipo de coisa que você pega, desmonta, põe debaixo do braço e vai embora. Localização ali também é maravilhosa. A gente sabe que imóveis Ambev tem um custo de build-to-suit um pouco maiores por conta ali de algumas especificações do empreendimento. E não é que são empreendimentos completamente ali voltados só para a atividade da Ambev. É o que tem de mais moderno para estoque de produto de alto giro, que a gente chama, que vai ficar ali seus 2, 3 dias, né? Você não tem cruzamento de fluxo. Enquanto você abastece o galpão, ele consegue estar carregando ali os caminhões para atender os clientes, né? Então, pô, a gente já foi até para Ambev Pelotas. Vamos para Santa Cruz, em Anápolis. Talvez o menor hotel do Brasil, professor. Pertinho aqui de mim. Pertinho, pô, o Baroni conhece. Talvez o menor aluguel do Brasil, professor? Hoje, atualizado, está em torno de R$12 o metro quadrado. Pois é, e está a 150 quilômetros de Brasília, num eixo, pista duplicada. Muito próximo de Goiânia, assim, de novo, se quiser reconstruir, quiser mudar para qualquer outro, no mínimo ele vai pagar R$20, R$21 ali por metro quadrado de locação. É óbvio que, assim, o mérito de desenvolvimento não foi nosso, o mérito nosso foi de aquisição desse empreendimento. Quem desenvolveu esse build-to-suit na época conseguiu ser um tanto quanto competitivo ao ponto de fazer aluguel, de trazer um aluguel super baixo para a companhia, e mesmo em 25, projetando inflação até 25, que seja 10% ao ano, você vai ver que a gente vai chegar, talvez chegue a 30% abaixo do que vai ser valor de mercado ainda.
Bom, pessoal, estamos perto de acabar. Agora eu vou pedir para a gente ser bem objetivo mesmo para terminar. Então vamos lá, 2 questões rápidas. A primeira, o pessoal preocupadíssimo com rendimentos. O que vocês podem falar? Eu não gosto de pedir guidance, eu tenho muita preocupação regulatória com relação a isso. Mas assim, o rendimento base atual, ele é o sustentável? É isso que o cotista... O que vocês podem dizer? A Ana, quem fala? Eu falo. Você fala? Tranquilo. Se quiser Barone. falar... Bom, a gente publicou no último relatório de gestão até um trecho sobre isso. O Diego pode acertar um pouco, mas a gente se preocupou em falar isso para o investidor. Exatamente. Bom, vamos lá, Barone. A gente foi até consultar o Eli Lória, ex-diretor ali da CVM, né, para entender por trás dessas decisões, o que estava acontecendo ou não, enfim, ter ali um melhor esclarecimento, né? Ele acha que a decisão, assim, vem de uma questão da lei estar um pouco defasada, né? E isso, obviamente, acaba prejudicando bastante a indústria como um todo. Mas aí, puxando para o GGR, para a gente não se alongar muito, esse tema ainda vai ter, muita água vai passar por baixo dessa ponte ainda, né? Mas o seguinte, o GGR, ele tem não só lucro caixa, mas lucro contábil acumulado, tá? De 150 milhões. Ou seja, para o investidor do GGR C11, por enquanto a gente não tem qualquer tipo de mudança, né? A gente continua ali com a distribuição de rendimento mensal, vai muito de encontro com o que a gente prega aqui de cuidado dos ativos, de valorização desses ativos. A gente sabe que não é só o cuidado do ativo, é uma série de fatores, é região, é plano diretor, a própria operação como um todo. Mas a nossa parte, acho que a gente está fazendo, atuando nos municípios, está trabalhando junto aos imóveis para que esses imóveis tenham ali a máxima valorização em relação à sua depreciação, e tudo isso está sendo traduzido nos nossos laudos de avaliação, consequentemente ao lucro contábil aí desses empreendimentos, né? Então, assim, a gente acha que pro investidor, pro cotista do GGRC, por enquanto, ele está super tranquilo quanto a isso. Uhum. Então, e só para concluir, vamos falar dos centavos por cota, né? É porque tem a questão do aluguel anual de Suzano, tudo, então isso gera uma certa dificuldade, às vezes, do cotista entender qual é a modularização que vocês vão dar para o rendimento. O que vocês podem dizer sobre isso? Perfeito. Pela lei, a gente é obrigado a distribuir 95% dentro do semestre. A gente até inseriu no relatório de gestão uma menção sobre esse tema, porque a gente recebeu o aluguel anual inteiro no mês de janeiro. Então, pela lei, nós somos obrigados a distribuir 95% dentro do semestre daquele recebimento, daquele rendimento. Então, buscando a menor volatilidade no rendimento, a gente optou pela distribuição regular desse valor recebido durante o primeiro semestre de 2022. Então, esse valor do aluguel de Suzano foi recebido e vai ser distribuído ao longo de 2022 no primeiro semestre. Então, se eu tiver errado, me corrijam. Então, pode acontecer de no segundo semestre ficar um rendimento menor, depende de correções de aluguéis do primeiro semestre, mas se isso acontecer, não é porque o fundo piorou ou teve algum problema, é porque você precisa estar enquadrado e distribuindo. Então, o cotista de GGRC, ele tem que se acostumar com um rendimento mais gordo no primeiro semestre e um rendimento um pouco inferior no segundo semestre, a não ser que você tenha correções de aluguel suficientes que compensem essa diferença. Falei bobagem aqui ou é isso? É exatamente isso, Barone. Muito bem. Gente, não sei como agradecer vocês. Acabamos com a bateria do notebook da Carol e acabamos com a bateria do celular do Diego. Isso é que é live boa, né? Olha, o pessoal ficou firme aqui, chegamos aqui e o pessoal gostou e acompanhou bastante. Então, eu vou passar para vocês as considerações finais. Carol, você começou, você vai encerrar. Então, Diego, consideração final aí sua. Não, tranquilo. Quer dar sequência, Carol? Não, você faz, porque depois último, a Carol fecha. Ele me deixou por último. Barone, mais uma vez, é muito satisfatório aqui para a gente estar falando contigo, muito enriquecedor em conhecimento, e poder estar falando diretamente aqui com o nosso cotista, com o investidor do GGRC11 é sempre muito importante, e a gestora preza bastante por isso, né? De novo, assim, cotista do GGRC, fiquem à vontade para entrar em contato com a gestora,
né? A gente tem aí diversos canais de comunicação. Alguns pontos aqui de mudanças, né, Baroni? Muito que a gente vem conversando de promover eventos, promover conversas. A gente precisou segurar um pouquinho em função aí da pandemia ainda, né? Mas é coisa aqui que está no nosso planejamento, a gente quer colocar isso em prática e vamos estar aparecendo cada vez mais aqui para vocês, trazendo informações, trazendo relatório, trazendo, poxa, o que vocês precisarem mesmo aqui da gestora, tá? Mais uma vez, poxa, agradeço bastante. Olha que legal, ó. Olha os comentários. Olha os comentários aí, ó. Que legal. Que legal. Tá bom? E assim, eu quero recomendar vocês a lerem no site da Zagros Capital os laudos de visitas, de acompanhamento que principalmente o Diego faz aí, viajando o Brasil afora. Eu acho que é riquíssimo esse tipo de conteúdo, né? Então, fiquem à vontade. Ó, muitos parabéns chegando. Ó, olha aí que legal. Ai, que legal. Tá bom? O pessoal no chat fica meio animado de vez em quando, mas a gente tem que dar um desconto também, né? Por quinta-feira à noite, 1h15, 1h20 de live, é normal isso aí. Mas vamos lá, Carol, você abriu, você fecha a live. Ai, que honra. Bom, agradeço a oportunidade da gente estar aqui conversando com o investidor. É sempre muito enriquecedor essa parte de você passar os pontos da gestora para o investidor de uma forma clara e, como você falou, olho no olho, apesar da gente estar entre telas aqui, e fazer com que aquele esclarecimento que ele quer chegue nele, ele entenda, enfim, e talvez não entenda, talvez nos questione, mas que exista esse canal aberto. Então, a Zagros tem aí optado por estar mais presente nas redes sociais. A gente tem o Instagram, então pode seguir a gente no Instagram, temos o LinkedIn, temos o canal de relacionamento com o investidor e queremos estar sempre próximos de vocês, enfim, estar sempre nesse contato, levando a transparência do fundo. Tem o site do fundo, que é o site oficial, é o GGRC11, e tem o site das Zagros, como você falou. No site do fundo, está lá todos os documentos, os relatórios de acompanhamento imobiliário, que são publicados mensalmente, cada ativo. Geralmente a gente publica 2 ou 3 ativos no mês, então tem sempre lá o anual para que você possa acompanhar o acompanhamento daquele ativo no ano, que é bem enriquecedor também. Ele não é publicado na B3, mas está lá no site do fundo, é super fácil de achar. E tem relatório de gestão que a gente sempre publica. Enfim, eu tenho recebido bastante sugestões no RI, no relacionamento com o investidor, e a gente tem tentado implementar no nosso relatório de gestão, assim como a sugestão que você falou para o relatório de acompanhamento. São coisas que a gente tem buscado para implementar e esperamos estar contente de vocês. E eu agradeço a oportunidade. Imagina, o Instagram da Zagros... Zagros Capital. Zagros Capital. É isso. Então, ó, Diego e Ana, fica essa sugestão minha de detalhar um pouco melhor a saúde de crédito dos locatários, até para tirar esse ruído. Gente, 1h22 de live, eu acho que reforça aquilo que eu falei no começo, de que a gente estava engasgado com muita coisa querendo perguntar para vocês. Então, foi ótima a live. Eu estou me sentindo bem de ter feito a live, atendendo aí os 95 mil cotistas do fundo, que eu acho que eu cobri tudo que chegou para mim. Eu fiz uma varredura aqui, olhei pelo chat, eu acho que tudo que precisava ser respondido foi respondido. Então, se ficou alguma coisinha ainda para trás, algum caquinho, né, como diz meu amigo Jean Tozeto, se ficou algum caquinho para trás aí, vocês mandam no RI lá, e qualquer coisa a gente faz uma outra live oportunamente aí, tá bom? Mesmo horário amanhã, Baroni? No mesmo horário para a gente continuar. Toda quinta-feira, né? Às 8? Vai Netflix, a segunda temporada vai ser quando, né? É isso. Gente, muitíssimo obrigado. O canal vai estar sempre disponível, tá? Quando vocês também tiverem aí com muita demanda de informação, podem vir que a gente esclarece para todo mundo aqui. Tá bom? Tá ótimo. Obrigada, professor. Valeu, gente. Um abraço, bom restinho de semana. E amanhã é dia de anúncio de rendimentos no geral, né? Amanhã é o último dia útil, olha aí. Dia 25, não me lembro de ter recebido anúncio de dividendos dia 25. Então, fiquem de olho amanhã. Um abraço, gente. Valeu. Tchau, um abraço.